Olá, aqui é a Ivana Gomes e nós estamos dando continuidade à leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Hoje nós vamos ler o áudio número 20. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora alfinetam com frases do tipo, que sorte eles têm, ora sussurram, esses ricos idiotas. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditasse que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo, os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é obviamente o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto, novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a me atirar objetos, e por uma única razão, eu possuía um Jaguar. Um dia eu estava dirigindo por um bairro muito simples, onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarapitados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois passaram por mim gritando, rico filho da mãe. Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado. Até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro, também muito simples, e ao retornar, em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com o Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má. Porém, a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento de ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem não tem muito dinheiro. Porém, essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outro no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar em 2002, por sua atuação em A Última Ceia. O tema era o contrato que Halle acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, de 20 milhões de dólares. Halle disse que não ligava para o dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para suas colegas de profissão. Então, eu me vi dizendo ceticamente, sem essa, você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas.
Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida. Senti a energia negativa crescendo dentro de mim. Mas, antes que ela me dominasse, reagi. Cancela, cancela. Obrigado pela informação. Gritei à minha mente para abafar a voz do ressentimento. Não dava para acreditar. Ali estava eu, o senhor mente milionária em pessoa, ressentido com Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. É isso aí, garota, você é o máximo. Ficou barato para eles. Você devia ter pedido 30 milhões de dólares. Parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, me senti muito melhor. Qualquer que fosse o motivo que Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade, nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados, quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso, quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim, o meu alarme de observação soou. E tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico. Porém, é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo, nem os outros, e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você estudar este livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em um Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert G. Allen citam uma história comovente narrada por Russell H. Conwell em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o senhor, o ministro cristão, usa o seu tempo para percorrer o país de alto a baixo, aconselhando as pessoas a enriquecer, a ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. Então eles continuam, que coisa horrível, porque o senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirmo jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda a clareza, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que os outros lhe confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. Diz outro jovem, às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve. E eu também, mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade. Casas belas, com jardins e flores, casas esplêndidas, de refinada arte. E eu o apresentarei às pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as suas próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, econômicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito
e usamos a expressão lucro imundo de um modo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim, porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas Bíblias, o dinheiro constrói as suas igrejas, o dinheiro envia os seus missionários e o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Gente, aqui termina nossa parte do texto e também essa história contada nesse livro, O Milionário em um Minuto, certo? E eu quero aqui fazer uns comentários, que é exatamente o de como o dinheiro ele não é sujo. E não é porque se fala tanto de algumas pessoas ricas serem desonestas que nós devemos pensar nisso. E aí teve um áudio anterior, não sei qual, que eu falei, de onde foca, expande. Se eu focar que os ricos são desonestos, eu vou estar dando a ideia que todos os ricos são desonestos. Entretanto, isso é minoria. Eu quero focar em quê? Na verdade, independente de ser minoria ou maioria. Lembra que nós falamos sobre focar nas oportunidades? Focar no que nós queremos, certo? No que eu quero, no que você quer. Tá joia? Se o outro fez isso ou não, isso é problema dele, não é meu. Tá joia? Então, ou seja, eu quero focar em quê? Eu quero focar nas oportunidades, eu quero focar na riqueza, eu quero focar nas pessoas honestas, eu quero focar nas pessoas boas, então tá aqui. É nisso que eu vou focar, certo? E que se o dinheiro ele é necessário, ele é necessário. É como aqui nesse texto também estava falando, que é exatamente o dinheiro que pode construir a igreja, que pode pagar os padres, os pastores, os missionários, para estar levando também a palavra de Deus. Então isso é uma coisa boa, tá? Tem uma outra coisa aqui que tinha passado aqui, que eu queria falar e que eu não lembro. Ah, sim, lembrei a questão. Todo mundo, independente como o T. Harv Eker fala aqui, que ele também passou por um momento, em um determinado momento, e que ele estava vendo a negatividade dentro dele, vendo um programa. Só que ele se percebeu fazendo isso e foi cancelar, e foi mudar a comunicação dele. E isso vem também por conta dele estar consciente. À medida que você está consciente, você pode perceber qual é a química, qual é o sentimento que está dentro de si e procurar fazer o que você conhece que é necessário para você mudar esse seu sentimento de negativo para um sentimento positivo, certo? Então, gente, aqui nós terminamos essa parte do áudio. Vejo vocês na sequência, no próximo áudio.